portanto, o conceito de modernidade. Estou só pontuando para ser breve, né? Porque se a gente for descer em cada andaime desse aqui, a gente levaria muito tempo. Só lembro para uma nota, quer dizer, para os leitores de obras de política, de filosofia política, que essa tese é uma tese também que conduz à interpretação de Antônio Negri sobre Spinoza, né? Que no Anomalia Selvagem o Negri diz com todas as letras que, e é uma tese que reaparece também no livro Poder Constituinte, do Antônio Negri, a necessidade de pensar duas modernidades, uma modernidade hegemônica, digamos, essa modernidade do iluminismo aceito, né? O iluminismo, por exemplo, no caso de Portugal, o Marquês de Pombal vai orquestrar uma mesa censória em Portugal, que vai proibir livro para ficar num exemplo próximo, né? Isso em 1740, isso está lá no Jonathan Israel. Então tem esse iluminismo, né? Um iluminismo que, digamos assim, faz acordos com a polícia, né? E tem aquele que foge da polícia, né? Para todos os lados, digamos que é o caso de Spinoza. E aí tem um outro problema, que é a circulação da obra de Spinoza na sua posteridade. E aí, de novo, a gente precisa recorrer ao Israel e lembrar essa tese do Negri das duas modernidades, ou seja, uma modernidade que é da dinâmica das lutas sociais, uma modernidade que é da constituição material dos direitos, uma modernidade que é radicalmente defensora da liberdade de expressão, uma modernidade que interroga, né, de forma profunda e inovadora da ordenação política, uma modernidade que introduz a multidão como protagonista da vida política, da constituição política, uma modernidade que desfaz a mistificação do contrato como fundamento do Estado, e por aí vai, tem essa modernidade, né? E tem aquela que é ensinada nos departamentos de filosofia, que nós conhecemos. Não só nos departamentos de filosofia, né? Essa distribuição é necessária justamente para liberar, digamos assim, a figura do protagonismo spinozano, tá? Bom, até aqui é isso. Isso aí seria, digamos assim, um relógio aqui roda linha. Tudo bem, ótimo. Eu também estou falando rápido, então ajuda. Então a gente tem essas linhas gerais, tá? Que são como se a gente estivesse desenhando os contornos da figura, tá? Em primeiro lugar. Ou seja, para ir introduzir os personagens. É preciso dar movimento a esse quadro, que é o período, digamos assim, entre as obras de Spinoza e as obras de Hume. E aí, como eu estava falando da circulação, o iluminismo que foge da polícia, da censura, né? Quer dizer, é preciso compreender o contexto da cultura e da censura entre a morte de Spinoza e a publicação das obras do Hume, que é meados do século XVIII, né? Claro, o Hume estava longe do Vaticano, né? A Inglaterra já se livrou do Vaticano há bastante tempo, já tinha feito a sua primeira revolução, etc. Quer dizer, um contexto histórico onde a atmosfera é um pouco mais propícia, né, digamos assim, à liberalidade no pensamento. Mas nem isso, mas mesmo isso, perdão, né, que o Hume, por exemplo, cadê a nota? Como lembra o Israel, que o Hume suprima a crítica dos milagres na sua primeira edição do Tratado da Natureza Humana, né? O Israel fala sobre esse assunto, ou seja, uma passagem onde ele retomaria a crítica dos milagres. Crítica essa efetuada sistematicamente por Spinoza no Tratado Teológico Político, publicado em 1670, tem um capítulo inteiro sobre os milagres, onde Spinoza simplesmente diz que não faz sentido, os milagres são uma hipótese sem sentido, porque não haveria sentido em Deus suspender a ordem natural do mundo, ordem essa que é a própria ordem da autoprodução de Deus, que é a natureza, para, enfim,
fazer com que acontecimentos extraordinários, contrários a essa ordem, que fogem a essa ordem natural, se deem. Apresentada no Tratado Lógico Político, ela é um dos pontos, digamos assim, é um dos elementos do escândalo, né, que caracteriza a obra de Spinoza, a obra proscrita, né, que era, digamos assim, carregada, como se diz, sulemantou, né, carregada debaixo dos casacos pelos pósteros de Spinoza, né, toda uma linhagem reconhecida historiograficamente como a do libertinismo, né, figuras que vão conspirar contra o Luís XIV, figuras que vão antecipar a dinâmica da Revolução Francesa, figuras que têm caracterizadamente uma postura republicana, democrática, anticlerical, e de, assim, forte ataque aos dogmas da religião. Exemplo é um livro que até saiu recentemente no Brasil, ano passado, que é um libelo anônimo que circulou no século XVIII, no final do século XVII e no século XVIII, que é o Tratado dos Três Impostores, ou o Espírito de Spinoza. Né? Ninguém sabe quem escreveu. Esse livro já era refutado e perseguido até antes dele existir, porque é uma lenda que remonta ao século XIV, XIII, eles são os fundadores dos monoteísmos, né? Moisés, fundadores de Moisés, Maomé e Cristo depois, né? São esses os três impostores. E esse livro ele vinha acompanhado, né, em algumas edições, porque tem muitas edições, ele vinha acompanhado de uma biografia de Spinoza, né? E ele mobilizava vários argumentos. 4 impostores, essa lá, né? São 4. São 4? Maomé, Jesus, Moisés e Spinoza. Não, Spinoza não seria impostor, ele é invocado justamente como aquele que fornece os elementos da refutação dos monoteísmos. Esse argumento não está na obra de Spinoza. Spinoza jamais disse, né, que Moisés era impostor, etc. Pelo contrário, Moisés é digamos assim, como é que fala em né? Pai da... esse é em inglês, né? Os fundadores lá, tipo Jefferson. Moisés é tipo um Jefferson, assim, Benjamin Franklin, sei lá, até George Washington, né? Só que, digamos, bom, se a gente for por esse caminho, a gente vai encontrar, de fato, muitas semelhanças entre os fundadores da América e Moisés. Eles próprios dão várias razões, muitos motivos para isso. Mas Spinoza jamais usou esse argumento. No entanto, essa obra ela vai circular intensamente. Vai ter, o Jonathan Israel faz o elenco lá das publicações, são dezenas de versões. Ela é transcrita, ela é manuscrita, ela é copiada. Quase todas as bibliotecas da Europa continham uma cópia desse livro e era, digamos assim, uma peça de divulgação política, né? que era acompanhada então de uma biografia de Spinoza, a biografia do Lucas, que é um médico amigo de Spinoza. E vários argumentos de Spinoza, portanto, são mobilizados nessa obra, né? Sobretudo argumentos extraídos do Tratado Lógico Político. Mas porque, além dessa parte, digamos assim, pública e polêmica, há, por a própria biografia de Spinoza, uma série de elementos que é preciso prospectar, enumerar, ordenar e analisar, que estão contidos sobretudo na correspondência de Spinoza, que é, por exemplo, a correspondência de Spinoza com Henrique de Oldenburgo, que era nada mais nada menos do que o chefe da Royal Society, que é a primeira instituição, digamos assim, fora da tutela do Estado e da Igreja, de certa maneira, e que é onde um rapaz chamado Isaac Newton vai fazer a sua carreira, né? E sendo todos os professores de Hume newtonianos, já temos aí indícios de um detetive farejado. Não que haja uma influência, não se trata disso, mas de uma circulação e de um contato com as obras, com as opiniões, com as ideias, com as teses.